O tempo que você gasta pensando o que os outros estão achando de você, você poderia estar sendo muito feliz. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas. E eu quis trazer hoje uma fala tão básica, gente, mas tão importante, tão importante. Se você for se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, você não sai do lugar. Porque tem pessoas, gente, que elas têm uma efervescência, uma curiosidade muito grande sobre tudo que você faz, sobre um cabelo que você mudou, sobre uma roupa que você põe, sobre... As pessoas ficam olhando e elas querem saber, elas querem entender por que você fez, como é que você fez. Elas são curiosas, sabe? Tem muitas pessoas assim, outras pessoas não. Outras pessoas são mais curiosas sobre processos que têm a ver com elas mesmas. Então isso aí, mas sempre tem pessoas dos dois grupos, de diversos grupos. E às vezes você fica muito com o pé atrás se você faz uma mudança ou não, se você faz uma escolha ou não, né? Completando o vídeo que eu falei sobre escolhas, você fica muito com o pé atrás nisso, se você vai ou se você não vai. E quando você vê, não é porque você tem realmente uma indecisão, porque você ainda não conseguiu conectar com você, mas é porque você está conectado ao que a maioria das pessoas faria, ou que a maioria das pessoas acha normal, ou que a maioria das pessoas escolheria, né? Então, vê aí se não é o seu caso, se você não está muito focado no que os outros vão achar, na resposta que os outros vão dar para aquela escolha que você fizer. Porque afinal de contas, gente, nenhuma escolha na vida tem esse peso, essa seriedade toda, sabe? Poxa, se você decidir fazer uma escolha, você tem que ficar do seu lado naquela escolha, sabendo que de repente, depois de fazer a escolha, você percebe que você não gostou, que você quer mudar e você tem a flexibilidade para mudar. Mas a gente fica muito rígido, muito fechado, quando a gente sente que a gente tem que acertar. E por que a gente sente que a gente tem que acertar? Porque vão ter olhares, vão ter pessoas falando, curiosas, caçando, percebendo, investigando. E depois de perceber, de investigar, dando julgamento, aprovando ou desaprovando. Todo tipo de minúscula a maior escolha que você fizer. Só que aquela pessoa, ela é um outro universo, né? Ela não é você. Então, se você espera que as pessoas não julguem, que as pessoas não critiquem, que as pessoas não avaliem, talvez você esteja no planeta Terra do ano 3000. Eu acredito que a gente vai chegar lá. Mas no planeta Terra de 2016, nós temos aí julgamento, nós temos aí energia da ilusão. O que é a energia da ilusão? É a energia da separação. Então, se eu sou uma pessoa que está, que está imersa na energia da ilusão de alguma forma, eu tô na separação. E na separação tem o quê? Comparação. O tempo todo. Tem julgamento, tem avaliação. Pô, Bárbara, mas eu fui lá e fiz um negócio, aquela pessoa lá não tem nada a ver com o que eu fiz e ela tá vindo aqui falar que não gostou. Porque você não é aquela pessoa, né? Você não pode catequizar ninguém nesse sentido de ir lá e ensinar e educar e, né, e levar a palavra da lucidez para a pessoa, gente. Não é bem assim. As pessoas têm as escolhas delas. E se essa pessoa está mergulhada numa ilusão de separação, ela sente que realmente ela tem que olhar para você e julgar a sua aparência, o seu jeito de ser, escolhas na vida que você fez. Ela sente que isso é certo, isso é bom, isso é direito de opinião. Entendeu? A pessoa sente que é uma livre expressão falar o que ela pensa. Ela não vê que ela está subjugada a uma ilusão de separação, porque o dia que ela perceber que ela está subjugada a uma ilusão de separação, e a separação faz com que ela se compare com todo mundo, e faz com que ela julgue e avalie todo mundo o tempo todo, quando ela perceber que isso é um mecanismo, ela vai parar.
E essa curiosidade que ela tem sobre o outro vai voltar para ela vai ser curiosa sobre ela. Ela vai explorar mais o mundo dela. Ela vai querer saber mais quem sou eu pra mim, o que eu gosto. E os outros, não é que os outros vão sumir, vão ficar apagados. Mas os outros, ela vai enxergar no outro, em vez de enxergar um cabelo, em vez de enxergar uma roupa, em vez de enxergar o jeito de ser da pessoa e lá e emitir um juízo de valor, ela vai enxergar a autenticidade naquela pessoa. Ela vai ver, aquela pessoa tem um negócio ali que eu não sei bem o que é, por mais que ela não saiba explicar. E coisas visuais, gente, como o look da pessoa e também o jeito da pessoa falar e também se ela comprou um carro ou não, é muito fácil, né? É fácil de você bater o olho e ver. Você não precisa sentir. Você só vai olhar e vai ver. E você vai deduzir pela sua cabeça por que a pessoa fez aquilo, como que a pessoa fez aquilo. Entendeu? É uma coisa muito superficial, que vem da ilusão, da crença da separação. Mas, quando a pessoa saiu desse processo, como a gente falou, e ela tá curiosa por ela mesma, o que ela vê no outro não é a roupa, não é aquilo pode ser bonito, ou pode até ser estranho para ela, mas ela não sente esse impulso de dar um juízo de valor, de falar gostei, não gostei, tadadá. Ela não sente essa curiosidade perante essas coisas. O que ela sente é a energia da pessoa impactando ela ou não. Se aquela pessoa tem a capacidade de tocar a alma dela ou não, por algum motivo ou outro. Entende? Então, e aí ela começa a se conectar com os outros, e aí acaba essa crença da separação. Isso vai sumindo. E aquela frase, somos todos um, ela começa a existir na vida real. Então, não tem como. Muitas pessoas, gente, falam assim, ai, Bárbara, como lidar com pessoas fofoqueiras? No trabalho, aquela pessoa que gosta de fazer fofoca, ou aquela pessoa da família que até me ama, fala que me ama muito, mas fica o tempo todo me avaliando. Ah, você engordou, hein? Ah, não sei o que, nananã. Ou fica avaliando as escolhas que eu faço na vida. Como lidar com essas pessoas que ficam emitindo juízo de valor o tempo todo, né? Que ficam julgando, que ficam criticando, ou, né? E elas, geralmente, elas se colocam assim porque elas falam, pô, liberdade de expressão, eu tô falando o que eu acho. Ela não vê que ela tá submetida, né? Então eu falo assim, gente, olha, vamos parar de tentar domesticar, catequizar, ficar ensinando os outros, sabe? O canal não é pra isso, o canal é pra inspirar. Tanto que é um canal no YouTube, ninguém é obrigado, né? A pessoa pode assistir e falar, nossa, a menina tá falando um monte de bobagem, sai fora, né? E tem gente que vai falar, não, peraí, tem alguma coisa aí, vou ficar. Então, o ideal é que a gente, com a nossa autenticidade, com o nosso jeito de ser, com a nossa firmeza de escolha, ou seja, ficar do nosso lado quando a gente fizer as escolhas, não deixar ninguém com a sua fofoca ou com a sua curiosidade, porque a fofoca, gente, ela é um interesse, ela é uma curiosidade, nada é uma coisa só ruim, né? É um interesse, é uma curiosidade. Aquela pessoa está sendo movida quando ela faz a fofoca. Só que a fofoca é uma energia que tem gente que não resiste a ela, né? A pessoa até fala, nossa, nunca mais vou falar mal de ninguém, porque realmente isso não é bom. E aí quando ela vê, ela tá emitindo juízo de valor. E tem pessoas que sentem prazer em fazer isso em grupos, né? E a gente mesmo já fez, eu mesmo já fiz, só que quando eu faço, até falei disso num dos vídeos, quando eu faço isso, dá uma escapada que eu avaliei alguém, eu falo, ai, isso não é bom, isso não é bom. Dá na hora um negócio, tô avaliando a pessoa, né? Tem nada a ver com aquela pessoa, entende? Porque eu entendo também o mundo das energias. Ao avaliar, ao condenar, ao julgar alguém, né? Se aquela pessoa tem algum problema com autoestima, e todo mundo tem, aquela pessoa tem um ponto fraco ou com a aparência, ou com o jeito dela, ou com as escolhas dela, qualquer coisa que seja, e eu tô jogando um juízo de valor, nossa, não gostei disso que ela fez, não. Tô emitindo isso mesmo que eu nem fale com essa pessoa, eu tô contribuindo negativamente para uma crença limitante, para um peso nessa pessoa energética. Eu não quero fazer isso. Porque quando fazem isso comigo, é horrível. Né? Eu não quero fazer isso, não quero que ninguém faça isso é horrível. Então, como lidar com pessoas que estão muito curiosas com relação às suas escolhas na vida e que vão ficar querendo investigar o que você está fazendo e querendo decidir se é bom ou não?
Como lidar com esse tipo de pessoa, né? Ou com pessoas fofoqueiras. Gente, não ligue. Não entre na da pessoa, sabe? Porque quando você liga, você tá fazendo uma ligação, você tá fazendo uma conexão, né? E se você fizer um distanciamento, que a gente chama de dissociação na programação neurolinguística, enquanto você está associado como peixe na água, né, que não sabe o que é água, como eu falei no outro vídeo, quando você está associado, aquela pessoa falou uma coisa e você sentiu o baque. Mas quando você dissocia, é como se você visse a pessoa fora de você. Um cenário, um filme, numa tela, você vê aquilo fora de você. Então vamos pegar aí uma circunstância em que alguém te humilhou, te rebaixou, ou que te criticou, te condenou, te cobrou uma coisa, ou tirou um sarro de você, qualquer coisa. Pega aí uma circunstância em que você deu aquela encolhida, tá? E aí, o que você vai fazer? Você tá associado, certo? Você vai dissociar. Você vai começar a ver como se fosse uma cena. Você vai tirar da sensação do corpo e vai trazer para uma telinha de cinema mesmo. E vai ver lá a pessoa rindo de você, ou então a pessoa condenando uma atitude sua, você vai ver nessa telinha. E você vai ficar olhando. Você vai ver de uma perspectiva dissociada. Observa agora. E observa a sua reação. Não é ridículo? Você não começa a ver que essa pessoa estava com super interesse? Ela estava super curiosa? É isso que ela estava curiosa, ela estava interessada. Ou ela estava desconfortável. Porque ela jamais faria aquilo que você fez. Mas ela é ela, né? E daí? Então você começa a conseguir perceber quando você faz essa dissociação. E essa dissociação é muito utilizada, né, na programação neurolinguística, quando a pessoa está com uma emoção muito grande perante o que o outro fez ou o outro falou. Então é como se você tivesse trazido a pessoa para dentro de você, você associou com a pessoa. Quando você tira e você se vê na cena, sabe aqueles sonhos que a gente sonha em primeira pessoa? Esses são os sonhos mais fortes. É como aqueles joguinhos de videogame, né? Que você só vê a pontinha da arma, porque você tá vendo em primeira pessoa, você só vê as pessoas, né? Como se fosse bem real. Mas tem aqueles sonhos também que você se vê no sonho, como um personagem ali. Esse sonho vai ter menos impacto, é um sonho dissociado. Vamos começar a utilizar essa técnica para tirar de dentro da gente a emoção que qualquer tipo de constrangimento, de julgamento, de crítica tenha te afetado, tá bom? Essa é uma técnica simples, mas é para ser feita com calma. Eu tô sentindo aquela emoção, tô impactado e eu vou trazer isso agora da emoção para uma imagem, eu vou transformar no visual. O que é visual tem muito menos impacto do que é sinestésico, que é o sentir. Então você traz para a telinha, olha você, olha a pessoa e refaz a cena nessa tela. E fica olhando, fica observando. Você vai sacar um monte de coisa e vai cortar aquela emoção. É claro que talvez isso precise ser feito mais vezes e juntamente com aquele trabalho de não importar com o que pensam, não importar com o que pensam. E você consegue desenvolver esse trabalho quanto mais você se apoia nas escolhas. Fiz uma mudança na minha vida. Me apoio nessa mudança. Se eu precisar no meio do caminho modificar, eu vou modificar, sem culpa, sem pegar no meu pé. Então, quando você apoia as suas escolhas e faz a dissociação, as pessoas não têm mais esse poder sobre você. É esse recadinho de hoje. Gente, tem pessoas me perguntando sobre os cursos, os mini cursos que tem lá na loja virtual, que são 3 cursos. Treinamento de autoestima, treinamento para sair de estados emocionais negativos e treinamento de relacionamentos afetivos. Esses 3 cursinhos, eles estão escritos em breve, já tem um tempinho isso lá na loja virtual e vocês estão me cobrando demais, né? Bárbara, quando que sai? Quando que você libera os cursos? Gente, convida. Então, final de setembro é a data que eu pretendo lançar pelo menos um dos cursos, tá bom? Enquanto isso, tem muita gente que tá aproveitando e fazendo workshop, você é mais feliz. Tem um pessoal nos comentários do YouTube também perguntando do workshop. É só entrar lá no site do desprograme-se.com.br, na lojinha virtual. Vocês vão ver tudo que tem disponível lá. Os preços são assim baratinhos, é para quem não pode fazer uma consultoria. E eu tô tendo feedbacks muito positivos de vocês, os resultados do workshop. Então eu recomendo. E lembrando que final de setembro sai mais curso lá na loja virtual, tá bom? Prometo. Um beijo e até o próximo.